Função inversa. Dado uma função f de a em b bijetora, chamamos de função inversa de f a função f, esse menos 1 em cima, que é o símbolo de função inversa, de b em a. Então a função ela é de a em b, ela é bijetora. Então o que a inversa vai fazer? Vai pegar os elementos do b e vai ser ligados no a, b em a. Então aqui, para todo xy, para todo parzinho xy que pertence à função, há o parzinho yx que pertence à sua inversa. Essa linguagem parece estranha, mas vendo em diagramas, ela fica mais fácil, tá? Regras para obter a função inversa. Só um lembrete, lembre-se que f de x e y é a mesma coisa, hein? Então, primeiro passo, trocar x por y e y por x. Segundo passo, deixar o y sozinho. E terceiro passo, substituir o y por f elevado a menos 1 de x. Vamos ver isso com exemplos. Determinar a função inversa de, letra A, f de x igual a 6x menos 1. E letra B, f de x igual a x sobre x mais 1. Condição, f de x ser bijetora. Então, só existe a inversa se essas funções forem bijetoras. Então, vamos lá. Nossa função ela é f de x igual a 6x menos 1. Lembra a primeira regrinha? Trocar x por y e y por x, né? Uma observação aqui, ó. O domínio, quer dizer, os valores do x são os números reais. Então, qualquer número do x que eu trocar aqui, eu vou conseguir fazer a conta. Então, aqui a gente diz que o domínio, né, os valores do x aqui, são os reais. Só para lembrar que y e f de x é a mesma coisa, né? Então, y é igual a 6x menos 1. Então, o primeiro passo é trocar x por y e y por x. Ó, onde tinha y virou x, onde tinha x virou y. Segundo passo, deixar o y sozinho. Então, o que eu vou fazer? Tá vendo esse menos 1 aqui? Joguei para cá, mais 1. Então, ficou x mais 1 igual a 6y. Ó, o y está quase sozinho. Tem que tirar esse 6 daqui, hein? Esse 6 daqui multiplicando. Vai passar para cá, dividindo. Então, ficou x mais 1 dividido por 6, igual a y. Ou y, que é igual a x mais 1 sobre 6, que é a mesma coisa que está aqui, tá? O terceiro passo é você trocar o y por f de menos 1 de x igual a x mais 1 sobre 6. Tá, mas como saber se está certo? Bom, para você saber se está certo, faz assim, ó. Uma regrinha com números. Você escolhe um número lá e faz a conta. Por exemplo, eu vou escolher aqui o x valendo 5. Só um exemplo, tá? Valendo 5. Então vai ficar assim, ó. 6 vezes 5, 30. 30 menos 1, 29. Então quer dizer que está saindo uma flechinha do 5 e está chegando lá no 29. Aqui a gente vai fazer o contrário. Troca o x por 29. 29 mais 1, 30. Dividido por 6, 5. Que é o valor que a gente tinha escolhido inicialmente, né? Então a flechinha foi do 5 para o 29. E aqui ela veio do 29 e foi para o 5. Ou seja, é como se fosse uma prova real. Oi, gente, vamos resolver mais um exemplo. Eu tenho aqui a função f de x igual a x sobre x mais 1. Eu quero a função inversa dela, tá? Só para lembrar, o domínio dela. Isso aqui é uma fração, certo? Numa fração, embaixo, né, o denominador nunca pode ser zero. Então, isso significa que esse x aqui não pode pôr qualquer número. Então, a solução aqui não são todos os números reais. Aliás, o domínio, né? O valor do x. Então, o x aqui não pode ser o menos 1. Então, a gente escreve aqui, ó, domínio, números reais, com exceção do número menos 1. Por quê? Porque se você trocar o x aqui por menos 1 mais 1 vai ficar 0 aqui no denominador. Então, a gente diz que o domínio é qualquer número real, com exceção do número menos 1, tá? É um detalhe, uma observação importante. Então vamos lá, lembre-se, f de x é a mesma coisa que y, e y que é igual a x sobre x mais 1.
Lembra o primeiro passo? É trocar x por y e y por x. Então, vamos lá. Olha o que eu fiz. Onde tinha y, coloquei x. Onde tinha x, coloquei y. E o segundo passo é deixar o y sozinho. E agora? Vai dar um pouquinho de continha para a gente pensar aqui, hein? Então, veja. Esse y mais 1 está aqui dividindo. Eu vou jogar lá junto com x, multiplicando. Então, esse y mais 1 está aqui dividindo, joguei lá junto com x, multiplicando. Ele ficou igual e o y, certo? Aqui eu tenho uma continha de vezes. Então, eu vou fazer a continha de vezes. Ó, x vezes y, xy. X vezes 1, 1x, igual a y. Só para lembrar, gente, que eu tenho que deixar o y sozinho. Ah, professor, o y não está sozinho aqui nessa primeira linha. Não, porque tem y aqui também. Ó. Então, o y não está sozinho aqui. Aqui, o que nós vamos fazer? Vamos jogar os y para um lado e o que não tem y para o outro. Então, xy eu vou abaixar. Está aqui, ó, mais um y. Joguei para cá, menos um y. E esse mais um x, joguei lá para o outro lado, menos um x. Tá certo? Agora que vem o pulo do gato, hein, gente? Presta atenção aqui, ó. Esses dois termos têm o y em comum, então eu vou colocar ele em evidência. O que é isso? É você colocar do ladinho, abrir um parênteses, e aí o que você vai colocar o que sobrou, você está tirando o y dele. Então vai sobrar somente o x. Aqui no meio tem um menos, você colocou y em evidência, então você está tirando o y dele. Sobrou quem? Somente o número 1. E fecha o parênteses. Lá do outro lado ficou igualzinho, menos um x, né? Menos x. Então veja, o que é evidência? Evidência é o processo contrário da distributiva. Porque se você fizer essa distributiva aqui, ó, y vezes x, xy. Y vezes menos 1, menos 1y. Então, nós aqui fizemos a distributiva, vai na linha de cima. Da linha de cima para a linha de baixo, nós fizemos a evidência, que é retirar o termo comum. Por quê? Porque agora está mais fácil desse y ficar isolado. Porque aqui, ó, veja, é y vezes isso aqui. Então, ó, esse parênteses aqui, ó, é uma multiplicação aqui, ó, y vezes isso aqui. Então, já que isso aqui é uma multiplicação, então está multiplicando. Vai passar lá para o outro lado, dividindo. Então, menos x fica quietinho. Esse aqui passou dividindo. Pronto. Agora sim eu consegui isolar o y. E o terceiro e último passo é trocar o y por f menos 1x. Então, aqui repete. Essa é a fórmula, a função inversa dessa função que foi dada. Observe agora o domínio. Aqui, nosso domínio não é real. Eu não posso pôr qualquer valor do x aqui. Então, aqui, ó, não posso pôr o x valendo 1, porque 1 menos 1 é 0. E o denominador nunca é 0. Então, o domínio aqui, números reais, com exceção do número 1. Porque se você trocar o x por 1, o denominador vai ser 0 e não pode, certo?